do Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, não deixe o sentinela guardar a casa em vão, mas que o Senhor esteja presente, que o Senhor faça a tua vontade em meio de nós. Em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor venha, meu Deus, nos transformar nesta manhã. Que o Senhor venha, meu Deus, avivar-nos com a tua presença. E me esconda, Senhor Deus, atrás da tua cruz. Que tudo, Deus, que for feito aqui hoje, seja para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá. Bom, semana passada, a gente começou a dar início à aula sobre os perigos que rondam a igreja, né? A gente começou a explanar sobre 2 semanas já, sobre vários perigos que rondam a igreja. Para fazer colocar de novo em prática o que a gente falou, né? A gente falou sobre a falta de conhecimento, né? A falta de você conhecer, de você ter intimidade com Deus. Semana passada a gente chegou no ponto de falar sobre os desigrejados, aqueles camaradas que acreditam que eles podem ser igreja sem realmente congregar, e Paulo diz que quanto mais a gente se aproxima e vê que está chegando o fim dos tempos, que Jesus está voltando, mais a gente deve vir para a igreja. Então é uma coisa que é muito pregada, que você pode ser igreja sozinho. Ninguém é igreja, ninguém é realmente Cristo se não estiver ligado a Ele. E a palavra nos dá a instrução para que a gente venha congregar. E hoje, um dos perigos que eu quero trazer aqui é a rebelião e falta de respeito às autoridades. Você quer ver uma coisa que pode destruir uma igreja? São rebeliões. Não fala assim que destrói a igreja de Cristo, mas que enfraquece o ministério são as rebeliões dentro da igreja. Quando as pessoas começam a não aceitar a autoridade que Deus colocou sobre a vida delas. E elas não começam, porque discordar é um ato normal. Vamos supor, você vê uma coisa e fala assim, eu discordei daquilo ali. Tranquilo. Outra coisa é você promover contendas. Eu discordei daquilo e eu vou começar a promover contendas. Irmão, você viu aquilo? Coisa chata. E começa aquela fofoquinha, aquela bagunça. E quando você vê que não, a igreja está toda em contenda. Um irmão contra o outro. Isso aí começa de quê? Começa de falta de respeito à autoridade. A gente tem que entender o seguinte: Deus levanta os seus. A gente tem que honrar as autoridades que Deus colocou aqui. Uma autoridade que a gente vê aqui, o pastor Alex. Ele é o pastor da igreja. Deus colocou ele como autoridade nessa igreja quantos anos, senhor? Aí vai chegar um de nós e vamos começar a criticar e fazer contendinha. Quem somos nós? Nós estamos debaixo de uma autoridade. Como o pastor Alex também está debaixo de outra autoridade, que é o Jorge Linhares. O Jorge Linhares e todos nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Quando nós se rebelamos contra essas autoridades, nós estamos se rebelando não contra eles, mas contra quem enviou eles. Jesus falava, quem se rebela contra mim, quem age contra mim, não está rejeitando a mim, está rejeitando aquele que me enviou. E quem rejeita os meus discípulos, quem rejeitar vocês, não estão rejeitando vocês. Eles estão rejeitando a mim que enviei vocês. Nós somos apenas vasos. A gente tem que entender, quando a gente rejeita as autoridades que Deus instituiu sobre a nossa vida, nós estamos rejeitando Deus, porque Deus que enviou elas para tomar conta da nossa vida, para nos ajudar no caminho correto. O primeiro versículo que eu quero colocar aqui está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23.
a coisa que a gente tem que entender é que Deus tem um momento certo para cada coisa que Ele institui. Deus não faz nada pelo vento. Ele tem um momento certo para as pessoas poderem estar falando, para as pessoas poderem expressar o que elas sentem de verdade. 1 Samuel 15, verso 23. Olha o que diz aqui. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância, o mal da idolatria, como o mal da idolatria. Ou seja, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Tem alguém que está com as palavras diferentes, quer falar para a gente aí? A Bíblia está com outras palavras? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Entendeu? Aqui a gente vê que Saul se rebelou contra Deus. A desobediência de Saul fez ele perder o trono dele sobre Israel. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para ele, ele se rebelou contra a ordem de Deus. Automaticamente, Deus falou para ele, você vai fazer de uma forma. Ele se rebelou e quis fazer de outra. Só que nós encontramos um problema bem maior, porque Saul pelo menos não perdeu sua vida. Nós encontramos um povo que perdeu sua vida, suas famílias foram todas lançadas num buraco por causa de rebeldia contra os líderes que Deus instituiu. E ele se encontra em Números 16, do verso 1 ao 40. Lá nos primeiros livros da Bíblia. Números 16, verso 1 ao verso 40. A gente tem que entender o seguinte. Por que com a rebeldia, por mais que a gente não concorde, muitas vezes você pode olhar e não concordar com a forma que as coisas é feitas, a gente tem que entender que Deus levantou os seus. Deus levantou aquela pessoa. Não adianta a gente rebelar contra ela, porque a gente está indo contra Deus. É muito melhor você conversar com Deus e orar por aquela pessoa. Você achou que aquela pessoa está fazendo alguma coisa de errado? Ore por ela. Fale assim, Deus, toma a vida daquela pessoa porque ela está fazendo aquilo ali de modo errado. Mas quando você se rebela contra uma autoridade que Deus criou, você está se rebelando diretamente contra Deus. Você acha que você está se rebelando contra aquela pessoa, mas porém você está se rebelando contra aquele que enviou aquela pessoa. Quando Moisés também estava É o versículo que nós vamos ler aqui agora, está em Números 16, que vai falar sobre a rebelião. Um povo se rebela e é triste o final deles. É triste. Davi, a gente tem que dizer o seguinte, Saul era rei, não era? Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Só que Davi falava o seguinte, eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Davi, sabendo que ele seria rei de Israel, e Deus deu ele várias oportunidades, onde Deus fazia cair um som sobre todos que estavam sobre a guarda de Saul, e ainda era chegado aos ouvidos de Davi onde Saul estava. E Davi várias vezes esteve de frente com Saul dormindo. E se eu não me engano foi Abissai, falava com ele o seguinte, aí Davi, chegou a sua hora, Deus te honrou, eu cravo essa lança nele aqui que eu não vou precisar dar duas nele. E Davi falava, eu não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Que Deus faça justiça, mas eu não estenderei a minha mão contra ele. O problema é que muitas das vezes a gente está no rebanho e a gente quer ser rebelde contra as coisas, contra as autoridades que Deus criou. Muitas das vezes as autoridades já estavam aqui como nós chegou. E a gente acha que a gente está correto. A rebelião, ela causa muito problema. Deus detesta a rebelião, sabe por quê? A primeira rebelião não foi do homem. A primeira rebelião foi de Satanás. Satanás se rebelou contra Deus. Deus instituiu tudo certinho, perfeito. Quem foi o primeiro rebelde? Satanás, que se rebelou contra Deus. É sempre assim. A rebelião começa no nosso coração quando a gente pensa que a gente é melhor do que o outro.
Aí começa a rebelião no nosso coração. Porque a gente começa a criticar e achar que a gente faria melhor. E a gente não se olha em que estado a gente está. Satanás, ele não olhou em que estado ele estava. Ele olhou para Deus e imaginou: eu posso ser semelhante ao Altíssimo. E Deus olha para ele e fala assim: você não é nada. Você não é nada. Só Deus é o Todo-Poderoso. Ele criou Lúcifer, que é filho da luz, como um anjo poderoso, um anjo forte, querubim da guarda. E ele se engrandeceu demais. Ele era o anjo mais bonito, a criatura mais sábia até em qual Deus tinha criado até aquele momento. Era Lúcifer. E ele se engrandeceu demais, porque ele não viu que a rebelião estava entrando no coração dele. Ele estava permitindo a rebelião entrar dentro da mente dele. E isso ocorretou em quê? Juízo para a vida dele, juízo para ele, condenação. Isso você pode ter certeza. Qualquer pessoa que se levanta contra o ungido do Senhor, por mais que você fale assim, aquele camarada não vale nada, por mais que ele for ungido de Deus, e você se levantar contra a vida dele, você vai arrumar um problema sério para a sua vida. Isso destrói a igreja, porque você começa a plantar contendas. Quantas vezes a gente vê, eu já vi várias vezes as pessoas descendo o pau. No início também, irmão, eu também já falei mal, até do pastor Alex. Porque no início a gente acha que as coisas estão erradas, a gente acha que a gente está certo, a gente converte, tem 2, 3 anos, a gente acha que a gente já está certo, acho que a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Mas isso aí é falta de entendimento da gente, falta de entendimento de você ler a Bíblia e prestar atenção. Que Deus instituiu pessoas e Ele tem um motivo. E nós temos que ser sujeitos, independente da forma que aquela pessoa for. Ah, mas a pessoa está errada, está ensinando a pessoa a pecar. É mais fácil você mudar da igreja do que você promover contendas ali dentro. Se você está vendo que a visão que o seu pastor está te levando é para o buraco, você tem que olhar para Jesus. Então você larga o que o pastor está te levando e vai para Jesus. Se você acha que ele está te ensinando você a pecar, está saindo da Bíblia, eu dou glória a Deus, porque aqui na nossa igreja, aqui nessa igreja, é ensinada a palavra de Deus. O caminho daqui é correto. Mas se você estiver na igreja, começou a ensinar um caminho que está te levando a pecar, que está te levando para o buraco, você segue a Jesus. Jesus é o nosso alvo. O homem, ele cai. Se você seguir o homem cegamente, você pode cair também. Agora, se você seguir Jesus, você não precisa nem olhar para o caminho que você está andando. Você pode andar dos olhos fechados se você seguir Jesus. Olha o que acontece aqui, em Números 16, a partir do versículo 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filhos de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Olha para você ver, a rebelião não era do povo, a rebelião era de líderes. Líderes se rebelaram contra Moisés. Olha o que vem acontecendo. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e eles disseram: basta, a assembleia toda é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia de Deus? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra, depois disse a Corá e a todos seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo. O homem a quem ele escolher, você, Corá, e todos os seus seguidores deverão estar seguinte. Peraí, só um minuto. Minha Bíblia está muito pequenininha aqui, estou embaraçando um pouquinho. E fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado.
basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe vocês, todos os seus irmãos levitas, para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntam. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Olha aqui que Moisés estava dando uma oportunidade para eles ainda. Quantas vezes as pessoas se rebelam e o pastor chama a pessoa para conversar e a pessoa não quer? Não, vou virar minhas costas e problema, eu estou certo. E aqui Moisés dava uma chance para eles se consertarem. Não lhes basta não ter tirado de uma terra onde leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. A primeira coisa que a pessoa que tem rebelião no coração, ela não consegue entender é isso, que ela não vê a lógica que está rodando em volta dela. Satanás não viu a lógica, ele olhou para Deus. Como é que um camarada podia olhar para Deus no seu extremo, grandeza de Deus, infinita que Deus é, e achar que ele poderia ser semelhante a Deus? Aqui eles também não viram que era Deus que tinha tirado eles do Egito. Eles não perceberam que Moisés era só um homem, um instrumento usado por Deus, que ele estava sendo enviado por Deus. E eles não perceberam que eles estavam se rebelando era contra Deus, que tirou eles do Egito e ainda tinha deixado eles no deserto. Mas eles achavam que estavam se rebelando contra Moisés, visto que eles estavam se rebelando contra um ungido de Deus. Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei. Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada um pegará o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. Será 250 incensários a todos. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitou-se contra Moisés e Arão. Incitando-se contra Moisés e Arão. A glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão, prostrando-se com o rosto em terra, e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste-se das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Ele advertiu a comunidade: afaste-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés:
Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao céu, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Aqui não fala desprezou Moisés, desprezou o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíram, e a terra fechou-se sobre eles, e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia, diante dos seus gritos. Todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de sacerdote, Arão, que apanhe o incensário dentre os restos fumegantes e espalhem as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão partidos em formas de lâmina e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e foram sagrados e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários e o bronze que tinha sido apresentado pelos que foram consumidos pelo fogo. O incensário foi batido e servido de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Deus pune aqui uma galera inteira pela sua rebelião. Porque Moisés vira e fala assim: vocês não se rebelaram contra mim, vocês estão se rebelando contra o Senhor. O Senhor me enviou e vocês estão se rebelando contra o Senhor que me enviou. Aí hoje, se isso acontecer, se a terra abrir e levar esse povo todo, com tudo que eles têm, para o céu, vocês saberão que vocês têm rejeitado ao Senhor. Isso é complicado, porque às vezes a gente acha que a gente está falando mal do homem. Às vezes você acha que você está se rebelando contra o homem, quando na verdade você está se rebelando contra Deus que enviou o homem. E Deus, as pessoas falam assim: ah, Deus é bom, maravilhoso, majestoso, grandioso. Mas Deus é justo e Ele não precisa de permissão para ninguém para matar e para dar vida. O temor de Deus tem que vir dessa ação, da gente saber que Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele disse para Moisés, eu sempre vejo Deus falando com Moisés: Moisés, eu vou matar aquela nação ali, Moisés. E eu vejo sempre Moisés: não, Senhor, não mata, não faz isso. Você acha que Deus precisava de permissão de Moisés para matar aquela nação? Deus testava o coração de Moisés, porque Deus não coloca nenhum líder que não ama o seu povo. Deus levanta líderes que amam o seu povo. Eu já vi pessoas aqui nessa igreja que se levantou como pastor, mas eu não vi amor nenhum nas vidas. Pessoas que trouxeram problema para a igreja, e eu não vi amor. A pessoa que não tinha coragem de orar, não pegava o microfone aqui, e orar para a pessoa e falar assim: a pessoa está morrendo. A pessoa pegava o microfone: Deus, você sabe. Se for para você orar desse jeito, para que você pegou o microfone? Você não quer orar. Você vê a falta de amor, tem uma pessoa morrendo, você não sabe se a pessoa está entrando, se ela vai para o céu ou se ela não vai. Deus levanta líderes que amam, por isso que Deus sempre falava com Moisés: Moisés, eu vou matar aquele povo. E Moisés começava a chorar e pegava incenso e corria no meio do povo para que Deus não matasse todo aquele povo. Mas Deus precisava de permissão para matar o povo? Deus testava o coração dele, assim como Deus testou Davi. Davi chegou diante de Saul e podia ter acabado com os problemas dele,
Mas Davi falava assim, eu não vou estender minha mão contra o ungido do Senhor, não. Eu não sou maldoso, não. Não vou matar um homem, principalmente um homem que está dormindo. Quando eles chegam trazendo a notícia que tinha matado Jonatas e Saul, o camarada que trouxe a notícia que Davi mandou passar ele. Você não teve medo de se rebelar contra o ungido do Senhor, não? Pois agora você vai perder a sua vida. E Davi mata aquele homem, manda matar aquele homem. E nem ele que tinha matado Saul, Saul tinha suicidado. Mas pela palavra da boca dele, e Davi vendo a rebelião no coração dele, Davi já vai lá e mata ele. Entende? Pessoas às vezes querem o cargo de outras. Eu nem sei porque eu estou tocando nesse assunto tão profundamente não, que não era o assunto da aula. Essa parte era só uma explanação para o próximo tópico. Mas pessoas se rebelam contra cargos. Ah, a pessoa que está ali não é digna do cargo, não. Eu sou melhor. Isso é um problema. Porque se você tem um coração humilde e você quer fazer a obra do Senhor, você quer ser um pastor, você quer ter uma igreja, você vai levantar do zero. Deus levanta pessoas do zero, Ele faz as pessoas crescer. Você não vai chegar derrubando ninguém, não. Porque quando você tenta dar uma rasteira no pastor, você está dando uma rasteira em Deus, está querendo dar uma rasteira em Deus. Porque se Deus levantou o pastor, por que você vai rebelar contra o pastor? Por que você vai querer o cargo do pastor? Você andou tanto que o pastor andou para chegar naquele momento? Satanás deveria ter parado e pensado enquanto ele era Lúcifer e diz o seguinte: eu criei todas as coisas, eu tenho o poder de criar alguma coisa, e eu tenho tanto poder, ou eu fui criado para que eu tenha me rebelado contra esse Deus maravilhoso. Ele não pensou nisso, ele deixou a maldade entrar no coração dele. A Bíblia fala que Satanás deixou a maldade entrar no seu coração. O homem, ele vai vendo a maldade entrar no coração dele devagar. A gente vai ver, a gente não percebe, quando vai ver o mal já entrou na gente. Satanás, ele deixou o mal entrar no